Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Quem tá por aí? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando, pessoal. Hoje eu quero dar para vocês uma dica que vai transformar a sua forma de estudar, que vai te dar mais foco, mais disciplina, vai possibilitar que você alcance a aprovação esse ano. Esse ano você vai alcançar a aprovação. E eu quero que vocês continuem fazendo a parte de vocês. E eu sei que falta foco, falta motivação, porque a prova não tá aí, porque o edital não saiu, porque o edital é muito grande, porque a matéria é muito complexa. Deixa eu te ensinar como que você vai estudar a partir de agora. É de uma forma totalmente diferente e após essa live eu vou dar um brinde para vocês. Vou desativar os comentários um pouquinho. Gente, como que a maioria de vocês estuda hoje? Vocês compram um curso de videoaula, você compra um material escrito em PDF ou em meio físico e você fica muito tempo estudando aquilo ali. No começo é interessante, no começo o professor tá legal, no começo você tá empolgado. Daí um tempo você vê que a matéria é muito grande, daí um tempo a matéria deixa de ser tão interessante, daí um tempo você percebe que você já esqueceu o que você estudou nos primeiros dias e a desmotivação chega. Como manter o foco e a disciplina? Para manter o foco e a disciplina, você tem que compreender a lógica da aprovação em concurso público. Compreender a lógica da banca de concurso. A banca de concurso, ela tem uma lógica. Eu posso comprovar isso porque eu já analisei todas as questões dos últimos 9 anos. Existe um comportamento que a banca segue. Então, você não precisa aprender todo o direito? Não. Você não precisa saber tudo? Não. Para passar, você não precisa. Você precisa saber acertar questão de prova. Você precisa saber acertar questão. É muito diferente, você precisa esgotar o conteúdo do edital. Você precisa saber das artimanhas, das pegadinhas, do comportamento das bancas de concurso. Por quê? Quando você estabelecer todos os dias, mesmo sem ter estudado a matéria, mesmo sem nunca ter visto a matéria, todos os dias você estabelecer uma meta de questões, você acorda de manhã, você começa a estudar à noite, você vai resolver questão antes de estudar a matéria. Antes. Por quê? Quando você resolve questão antes, você prioriza o que é mais importante. Você não vai esgotar o edital, você vai aprender a responder questões de prova. Respondeu a questão, errou a questão, pode saber que aquele conteúdo vai ficar mais fixado, porque quando você erra, a sua memória se ativa. Você vai lembrar daquilo ali. Acertou a questão? Ótimo. Quer dizer que você está ali fixando aquela matéria. Depois que você respondeu questões, aí sim você vai ler aquele conteúdo no material voltado para questões, voltado para a prova de concurso. Um material mais resumido, um material que não deixe nada de fora, mas que seja mais simples e objetivo. Então, todos os dias você vai resolver a questão antes de estudar, antes de começar a estudar. Depois, você vai ler o material mais voltado para a prova. Por que ler? Por que não ficar na videoaula? A videoaula é só a última opção. Por quê? Para o professor explicar toda a matéria em videoaula, geralmente o professor de Direito Administrativo demora 60 horas aula. É muita hora para você perder assistindo um professor. Porque quando você assiste videoaula, você não retém tudo. Amanhã você já esqueceu 80% do que eu tô falando agora. Você não retém. Nossa memória é seletiva. Se eu te perguntar o que você lembra da sua infância, capaz de você lembrar de alguns acontecimentos. Você viveu na sua infância e você não lembra. Você acha mesmo que você vai lembrar do que o professor falou na videoaula? Não vai. A videoaula é só a última opção, porque a videoaula é o seu meio de estudo mais demorado, mais moroso, mais que você tem que ficar ali assistindo, correto? E quando você lê, o livro, ele chega em um detalhe que professor nenhum chega, nenhum. Então esse vai ser o fluxo, você vai chegar de manhã ou de noite, você vai fazer as questões, logo em seguida você vai ler o material,
que seja voltado para a prova, relativo àquelas questões, e logo em seguida você vai o quê? Revisar o que você estudou. Como revisar? Gente, quando você está resolvendo questão de prova, você vai anotar em um caderno as palavras-chave. Palavras-chave do quê? Palavras-chave das questões. O seu resumo não pode ser um resumo da videoaula. O seu resumo não pode ser um resumo do PDF. O seu resumo é um resumo de questões. O seu resumo é um resumo de questões. Você não vai entender todo direito. Você vai aprender a resolver questões. Anota as palavras-chave das questões. Dessa forma, você vai ter o seguinte fluxo de estudo. Fiz isso aqui, gente, acabei de desenhar. Nem reparem, viu? 60% do seu tempo você vai empregar na resolução de questões. 20% do seu tempo você vai empregar lendo ou assistindo eventualmente alguma videoaula. E 20% do seu tempo você vai revisar. Dessa forma, você vai manter o foco. Dessa forma, você vai manter a disciplina. Sabe por quê? Sabe por que você não sente motivação, nem disciplina? Porque você não faz questões, você não vê sua evolução. Você não entende como que a banca cobra. Você não entra pro jogo. Você fica só na teoria. Você fica lá treinando boxe, mas nunca lutou. Nunca foi na luta de boxe. Você não entra no jogo. Então eu quero que você faça o fluxo inverso. Você vai entrar no jogo. Você vai fazer questão primeiro, sem nunca ter estudado. Professor, eu nunca vi direito constitucional na vida. Comece pelas questões. Separe o tópico número 1 do seu edital. Separe 40 questões. Resolva as questões. Professor, eu nunca vi essa matéria na vida. Vai ser melhor para você assim, porque quando você erra, você vai fixar aquilo ali. A questão vai te dar duas grandes ferramentas. Você vai entender o que é cobrado, como a banca cobra, o que é questão de prova, como que a questão funciona, e você vai começar a assimilar a matéria de uma forma muito mais eficaz. Quando você erra, a sua memória se ativa e você vai anotando, na medida que você está resolvendo questão, um resumo de palavras-chave. Palavras-chave das questões. Beleza. Depois que eu fiz questão, professor, o que eu faço? Aí você vai pegar um material voltado para a prova. Que material mais objetivo, mais simples, voltado para a prova? Peguei, professora, já li esse material. Agora você vai revisar o seu resumo de palavras-chave. É isso todo dia. Dessa forma, se você responder 40 questões por dia aí, você consegue num edital, gente, vamos dizer que o edital saia para a prova acontecer daqui a 3 meses, 4 meses. Faz as continhas aí, gente. 4 vezes 30, 120, 120 vezes 40, 1.200, 5 vezes 4... 4.800 questões. 4.800 questões. Gente, eu construí um livro, que é esse aqui, e eu respondi 34 mil questões, 594, todas as questões dos últimos 9 anos. Eu encaixei as questões ao longo do texto. Mas eu tenho para mim uma estatística dos meus alunos e de alunos de outros cursinhos, alunos que alcançaram a aprovação, que aquele aluno que se prepara e que responde 5.000 questões das matérias do edital, ele tem uma chance de quase 90% de passar. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso são professores, isso é falado entre nós. Então, se você estabelecer essa meta de 40 questões por dia, estudando questões antes de ver a matéria, você vai estudar de um jeito diferente. Como que você vai fazer isso? Hoje eu acabei de liberar para vocês um material que é diferente. Eu liberei para vocês um capítulo do Manual da Aprovação. Já vou explicar onde que esse capítulo tá. Fica aqui para te ensinar como que você vai estudar ele. Primeiro você vai olhar aqui, você vai analisar quais são os aspectos mais cobrados. Gente, algo que é muito importante na vida de qualquer pessoa é entender o que é prioridade. Por exemplo, eu, Gabriela, eu faço um monte de coisa. Eu sou palestrante, eu tenho uma loja, gente, eu tô apresentando um programa de TV, eu faço um monte de coisa. Mas sabe o que me dá 80% do meu faturamento? Escrever. Então, todo dia eu escrevo. Eu escrevo todo dia durante 2 horas. Essas 2 horas por dia são responsáveis por 80% do meu faturamento. Ou seja, é a minha atividade primordial. Então, se você entender quais são os aspectos mais cobrados, saibam que esses aspectos detalhados aqui são os 20% da matéria que respondem 80% das questões. Como que eu sei disso? Eu encaixei todas as questões em um livro que tem 300 páginas. Todas as questões são respondidas por esse livro dos últimos 9 anos. Analisou, viu o gráfico, analisou tudo, beleza.
Prof, e aí? Antes de você ler essa página, você vai aproximar o seu celular do QR Code de questões. Vocês vão ter esse capítulo, viu, gente? Fica até o final para vocês entenderem. Nesse QR Code de questões, por exemplo, essa página aqui, gente, ela responde a 712 questões. Como é que eu sei? Essa frase aqui responde a 100 questões, essa frase aqui responde a mais de 100 questões e essa aqui responde a mais de 300 questões. No meu livro, eu encaixei frases em verde. Eu coloquei aqui, por exemplo, essa frase aqui tá falando poder normativo, poder de polícia, poder hierárquico e poder disciplinar. Tem várias questões que perguntam quais são os poderes administrativos. Todas as questões que são respondidas por essa frase, elas foram encaixadas. Eu coloquei no final da frase aqui todas as questões que são respondidas. Então, questão 20.972, questão 527, eu coloquei. Aí eu cheguei numa estatística. Frases em verde respondem a 100 questões. Frase em vermelho, mais de 300 questões. Frase em amarelo, mais de 200. Beleza. Antes de você começar a ler, você vai aproximar o seu celular do QR Code de questões. Vão abrir no seu celular as questões que são respondidas por essa página. Professora, eu vou responder 712 questões? Não. Você vai responder, de cada página do material, você vai responder 5 a 10 questões. Depende do tempo que você vai ter. Respondi 5 questões. E agora? Respondeu 5 questões, foi anotando no seu resumo de palavras-chave quais são as palavras que resumem aquelas questões. Beleza. Depois de resolver as questões, você vai ler. Então, vamos dizer que em 5 questões você resolveu em uns 15 minutos. Depois você vai ler essa página aqui em uns 2 minutos. Então, já deu 17 minutos. Leu. E aí agora, prof? E aí você vai ter um resumo de palavras-chave das questões. Você dá uma olhadinha naquele resumo toda hora. Gente, você vai adotar essa metodologia aqui. É isso que vai te dar mais foco e vai transformar a sua forma de estudar e vai garantir a sua aprovação. 60% do seu tempo você fica na resolução de questões. 20% do seu tempo você fica no estudando, lendo um livro ou assistindo uma videoaula. 20% do tempo você fica revisando. Agora, prof, eu não gosto de ler. Eu quero uma videoaula. Aproxima o seu celular do QR Code de videoaula e assiste essa videoaula, que é um aulão do capítulo. Isso vai estar disponível para vocês. Tá bom, página 2, prof, como que eu faço? Aproxima o seu celular de novo, gente, do QR Code de questões. Esse livro já tá até sujo, de tanto que eu uso ele. QR Code de questões, responde as questões. Essa página aqui responde a 1314 questões. Essa página, tá vendo? Tem 3 partes em vermelho, cada uma delas responde a mais de 300 questões. Essa a mais de 200 e mais 2 partes em verde. Respondeu as questões? Pode ser as 5 questões? Respondi. Ao longo da resposta das questões, você foi anotando as palavras-chave que apareciam nas questões. Sim. Depois que você resolveu a questão, você vai ler essa página. Leu essa página? Prof, eu tô com dúvida na explicação dessa página. Aproxima o seu celular do QR Code áudio aula. Escuta a explicação em áudio de cada página do material. E assim, gente, você vai estudar. Todas as páginas funcionam dessa mesma forma, tá bom? Aí você chegou, esse capítulo ele tem 10 páginas. São 10 páginas que respondem a qualquer questão de prova, nível médio, nível superior, de poderes administrativos. Vou disponibilizar esse capítulo para vocês. Se você achar uma questão que não é respondida pelo material, eu dou R$1.000 para vocês, tá bom? Sempre ofereço isso, ninguém nunca achou porque não existe. Enfim, mas eu sempre ofereço, né, gente? Quem não quer, vai tentar, tenta. Enfim, assim você vai estudar essas 10 páginas, enquanto você gastaria nos outros materiais cerca de, para estudar poderes administrativos, ver as videoaulas todas dos cursinhos, ver todas as páginas. Nossa, você ia demorar pelo menos um dia, 2 para aprender essa matéria. São 10 páginas, respondem a todas as questões de prova. Vou disponibilizar isso para vocês gratuitamente. Beleza, chegamos num outro ponto. Você vai ver que no final desse PDF que eu vou liberar, tem 2 tópicos importantes. Frases poderosas. Frases poderosas são as frases que respondem o maior percentual de questões de prova. É o que você precisa revisar. Você vai ter seu resumo de palavras-chave, mas você também tem frases poderosas. Essas frases
respondem a 75% das questões de prova sobre poderes administrativos. Olha só, 75%. Você vai revisar isso aqui porque esse conteúdo é o que responde a 75% das questões. Então a chance dele aparecer na sua prova é imensa. Do outro lado você tem os artigos quentes. Esses são os artigos da lei que são mais cobrados sobre poderes administrativos. Eu não quero que você estude artigo da seguinte forma. Eu vou ficar lendo lei seca. Não, você não vai lembrar. Você vai aproximar o celular do QR Code de questões. Vão aparecer as questões que cobram lei seca. Questões cujo enunciado é lei seca. Questões que é cópia da lei seca. Aproxima o celular do QR Code de questões. Vão aparecer as questões no seu celular. Você vai respondendo. Depois você vai ler o artigo. Dessa forma, você vai fixar o conteúdo que está na lei seca como nunca antes, como você nunca antes conseguiu. Beleza, prof, qual que é o objetivo de tudo isso? Você, primeiro fazendo questões, para depois estudar a matéria, você vai fixar mais, você vai manter a motivação, porque todo dia você fazendo questão, aquilo ali é como se fosse um exercício que te dá um gás, você acertando, você vai entender o comportamento da banca, você vai desvendar o que é necessário. Você não vai se preocupar em aprender todo o direito, você vai aprender a responder questões de prova. Por quê, gente? Olha o meu objetivo é o seguinte. No primeiro degrau aqui, o aluno responde questões todo dia. Já entendeu que ele tem que entender como é que responde questão. No segundo degrau, ele responde questões fazendo um resumo de palavras-chave, anotando as palavras-chave que respondem as questões. No terceiro degrau, ele responde questão, anota um resumo de palavras-chave dele sobre as questões e ele lê todo dia as frases poderosas, que são essas frases que respondem maior número de questões. No quarto andar, ele responde questão todo dia, ele elabora um resumo de palavras-chave, ele também lê as frases poderosas, né, as frases mais cobradas, e ele também lê os artigos quentes, os artigos mais cobrados. Todo dia ele faz isso. Depois, gente, no quinto degrau, ele responde questões, que aí ele já tá fodástico. Ele já entendeu que ele tem que responder a questão primeiro, depois estudar. Ele já entendeu o que ele tem que revisar. Ele tem que revisar o resumo de palavras-chave dele, as frases poderosas, os artigos quentes, que é o que é mais cobrado. É isso que ele precisa. E aí ele já tá foda. E o edital, a prova tá chegando. Ele simplesmente vai fazer o quê? Vai resolver questão, vai ler a lei seca e vai revisar o resumo dele. E aí ele vai ficar só questão, lei seca, resumo. Questão, lei seca, resumo. Questão, lei seca, resumo. Dessa forma, ele vai se preparar como nunca e vai alcançar a aprovação. Gente, esse é a fórmula ideal de estudar. Eu vou liberar para vocês, está disponível no link da minha bio, um capítulo do Manual da Aprovação. Estuda ele hoje. Me conta, você vai demorar 1 hora para estudar um material que responde a qualquer questão de prova, que em outros materiais demoraria 2, 3 dias. Então, em 1 hora você vai conseguir algo incrível. Então, eu vou deixar disponível para vocês e vou ativar os comentários para ver se tem dúvida. Tem alguma dúvida, galera? Gente, essa dica que eu dei hoje, ela é tão poderosa. Isso é tão poderoso. Começa a fazer questão antes de estudar. Começa. Me conta. Aí depois, eu fiz umas questões aqui, mas agora eu tô querendo entender as questões. Aí você lê o material que responde as questões, logo em seguida. Aí você entende a matéria, você entendi. Vai anotando as palavras-chave que estão na questão de prova. Vai fazendo isso. Depois revisa o seu resumo de palavras-chave, as frases poderosas, que são as frases que respondem mais questões, e em seguida você vai ler os artigos quentes. Dessa forma, não existe possibilidade de erro, gente. Não existe possibilidade, não existe. Você vai chegar na prova, depois de fazer tanta questão, não existe chance, a prova não consegue, porque você focou no que é certo. Sabe? Sabe a lógica? O que dá certo? Sabe assim? Igual a lógica do dinheiro, gente. Tem gente que estuda na faculdade anos na vida e não consegue mudar de vida. Estuda a vida inteira, é um acadêmico. Não entende a lógica do dinheiro. Não faz o dinheiro trabalhar para ele. Não pega o atalho, o caminho mais rápido. Tem entende a lógica, não entende. Agora eu tô te ensinando a lógica. Você não vai entender todo direito, você não vai esgotar todo o edital. Você vai aprender a resolver questão, a acertar questão.
o Manual de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Gente, dessa forma, errei questão. Não preocupa. O que você errou, você vai lembrar com mais afinco, porque você errou em um momento que você ainda não estudou. Aí você tá livre, não tem pressão. Você tá pegando a questão primeiro. Você tá errando no momento que você nem sabia. Logo em seguida você vai entender aquela matéria. Aí aquela combinação erro, que vai ativar a sua memória, mas a matéria logo em seguida para você entender, essa combinação é a combinação perfeita da memória. Desse jeito você não vai esquecer. Você não vai ter pressão em cima de você, porque você tá fazendo questão antes de começar a estudar. Desse jeito você não vai esquecer, confia em mim. Pessoal, todo mundo querendo adquirir o manual. Galera, a gente liberou semana passada uma turma especial de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Ainda existem algumas poucas vagas, a gente está fechando essa turma. Se vocês quiserem muito, tem que ser hoje, viu, gente? Manda uma mensagem pro WhatsApp, eu vou deixar aqui com vocês. 319-8821-8889. Fala com a Amanda, que quer trabalhar na minha equipe, que pede pra ela uma vaga, gente. Eu acho que ainda tem alguma vaga, porque a gente tá fechando essa turma. Boa noite. Ó, essa live foi foda, viu? Eu falei com vocês esses segredos que eu só falo com os meus alunos. Então, quem quiser uma nota de aprovação, gente, é só mandar mensagem. Essa escada, galera, tira o print aí, gente. Primeiro degrau, o aluno resolve questão todo dia. Aí você já subiu para o segundo degrau, você resolve questão todo dia você elabora um resumo de palavras-chave. O que é um resumo de palavras-chave? Prof, é um resumo do livro? É um resumo da videoaula? Não, é um resumo da questão. Você não faz mais resumo de videoaula, você não faz mais resumo de material, você resume o que você viu na questão. O foco é a questão, tá bom? Beleza, esse é o segundo degrau. Terceiro degrau, você faz questão todo dia, elabora um resumo de palavras-chave das questões e lê as frases poderosas, que são essas frases aqui, gente. São as frases que respondem mais questões de prova. Lembrando que constitucional ainda tem bônus. Ai, constitucional é lindo. Ô, gente, vocês perguntam qual que eu prefiro, né? Se é constitucional ou administrativo. Eu prefiro muito mais o manual de constitucional. Ele é muito melhor, mas ninguém sabe. Tô falando agora, é muito melhor. Muito melhor, constitucional. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês, por exemplo, frases poderosas. Essas frases aqui são 3 frases que respondem a 83% das questões sobre teoria do poder constituinte. 3 frases. Gente, foco no que é mais importante. O que tem mais chance de cair? Pegue o atalho. Eu posso ir de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro a pé, mas eu posso ir de avião. Pegue o avião. Pegue o atalho, tá bom? Você quer passar mais rápido. Você quer passar mais rápido. Não adianta. Prof, mas tá, eu fiz questão. Aí no terceiro degrau. Questão, resumo, frases poderosas. Sim. Prof, mas eu sempre, depois que eu faço questão, eu leio a página. Sim, gente. O que acontece? Leu essa página aqui? Essa frase em amarelo responde a 200 questões. Essa frase 100. Você primeiro faz as questões dessa página. Tenta acertar. Depois você lê a página para entender. Restou alguma dúvida? Escuta a explicação em áudio dessa página. Prof, ainda tenho dúvida, mesmo escutando a explicação em áudio. Vai lá para o início do capítulo, no QR Code videoaula. Assiste a videoaula desse capítulo. Na videoaula é um aulão, 1h30, 1 hora, que eu explico tudo que você precisa saber naquele capítulo. É o que você precisa saber. Você vai ter explicação cheia de macete, cheia de exemplo, do jeito que eu gosto, tá bom? Galera, posso deixar essa live? Posso. Aí no quarto degrau, questões, resumo de palavras-chave, frases poderosas, essas frases mais cobradas, e você vai estudar os artigos quentes. Como assim? Como é que eu vou estudar os artigos quentes? Já falei com vocês. Esses são os artigos mais cobrados sobre direitos políticos e partidos políticos. Primeiro você aproxima o celular do QR Code de questões,
Tenta fazer as questões que cobram lei seca. Tenta fazer as questões que cobram letra de lei. Tentou resolver as questões? Beleza, viu que você acertou? Aí depois que você fez as questões, você vai ler a lei seca, você vai ler os artigos, você vai ler. Esses são os artigos mais importantes, é isso que é mais importante. Então lá no quarto degrau, você faz questão todo dia, elabora o seu resumo de palavras-chave, lê as frases poderosas e os artigos quentes, tá bom? Aí já tá ficando foda, você já tá ficando foda. Aí no quinto degrau, você já dominou. Você já tá fodão. Você faz questão, lei seca, resumo. O seu resumo de palavras-chave das questões já tá fodástico, já tá completo, já tá foda. Questão, lei seca, resumo. Questão, lei seca, resumo. Questão, lei seca, resumo, até chegar na prova, tá bom? Galera, tem que mandar mensagem para esse número no WhatsApp. 31 988 21 8889. É só no WhatsApp. Não adianta ligar. É apenas direito administrativo e direito constitucional. Não tem jeito da prof ter material de tudo, gente, mas essas duas matérias são as duas matérias que caem em qualquer concurso público. Esse material responde a qualquer questão de prova dos últimos 9 anos. Eu sempre falo isso, então para deixar claro. Gente, isso, é só esse recado. Eu vou deixar essa live salva pra vocês. Comece a estudar assim amanhã. E eu quero saber, eu quero que vocês que estão na live, tem 23 pessoas só, mas essa é a galera do diferencial. Diferencial se seguir. Não adianta nada escutar isso aqui e não entender. Você tem que entender a lógica da questão, tá bom? Você tem que entender. Faça como outros milhares de alunos meus que estão aprovados. Gente, vocês veem depoimento todos os dias. Eu posto um depoimento de um aprovado. Todos os dias. Todos os dias. Eu acho que eu sou a professora de direito que tem mais depoimento desse Instagram. Faça. Essa é a fórmula que eu ensino para os meus alunos. Faz isso. Tem um capítulo gratuito para vocês no download, no link da bio. Acesse o link da bio. Faz o download gratuito. Estuda dessa forma hoje, só hoje. E amanhã você me conta o que você sentiu. Você faz muita questão para ver se eu tô certa ou eu tô errada. Faz muita questão e me conta como que você sentiu. Vou deixar lá, vou deixar isso mesmo. Gente, a hora que você domina, muda a mentalidade. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. É muito mais fácil do que você pensa se você começar pela questão. Tudo começa aqui. Muda a sua mentalidade, muda a chavinha, Você vai ficar foda na resolução de questões. Esse é o seu desafio. Você vai acertar a questão. Você não vai perder horas da sua vida vendo videoaula que você já esqueceu amanhã. Você não vai ficar lendo livros que você não vai conseguir memorizar. Não adianta. Você vai focar na questão. É dessa forma. Questão antes de estudar. Antes de começar. E é isso aí, gente. Prof, muita dificuldade para fazer resumo. Isabelle, você tem o manual? Se você tiver o manual, todas as palavras-chave, porque, gente, eu encaixei todas as questões no texto, né? Essa frase responde 100 questões, não é? O que eu fiz? Eu coloquei em negrito as palavras-chave. Então, todos os trechos, o que está em negrito no manual são as palavras-chave que estão nas questões. Por quê? Eu falei, gente, eu vou deixar isso pronto. Então, se você tem dificuldade de fazer resumo, copia num papel, porque quando você copia, você força a sua memória, copia no seu caderno as palavras em negrito do manual. Quando você lê elas, parece está desconexo, mas não está. Você vai conseguir lembrar de tudo, tá bom? Eu já escolhi as palavras-chave que estão em negrito, beleza? E os artigos relativos às questões. Gente, alcancei minha aprovação. Há 10 anos atrás, eu abandonei tudo para ser professora por esse projeto. Mas já alcancei a estabilidade, tinha um ótimo cargo. Eu sei o que é isso, gente. Eu contei pra vocês outro dia a minha história de vida. Depois, se vocês dão uma olhada num post, eu vou deixar aqui pra vocês. Gente, eu tenho que ir embora, porque também é final de semana, né? Então é isso, galera. Beijo pra vocês. Tá lá gratuito pra vocês no link da bio, tá bom? Aproveitem, boa noite, muda a vida, gente, faz diferente, tá bom? Tchau, tchau.